A ideia é explicar um pouquinho como que o Case é um escritório que para nós é referência em termos de vanguardismo, do ponto de vista de tecnologia, de novas ferramentas. Utilizou a ferramenta do Doc9, o RUM, e teve um benefício enorme do ponto de vista de controle e gestão, não só de certificados, acessos, mas principalmente de segurança, que hoje é um tema que a gente fala tanto dentro do escritório. Então, me apresentar rapidamente, eu sou o Klaus, sou o CEO da Doc9, um dos fundadores. Me formei em Direito, com pós-graduação em Direito Societário e Tributário, mas costumo brincar, estava falando no podcast agora, que sou ex-advogado. Não advogo mais, mas me especializei na parte de gestão, estruturação de empresas, soluções tecnológicas, desenvolvimento de pessoas, e estou aí tentando, de alguma forma, impactar positivamente na transformação do mercado jurídico. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite do Klaus e agradecer também à plateia. Eu sou Patrícia Sanches, sou sócia da Pelon de Advogados e também, além de sócia, eu sou a DPO dos nossos 5 escritórios e tenho doutorado na área do desenvolvimento da personalidade e daí para a tecnologia um pulo, né? Então, me especializo em direito digital. E quando nós trabalhamos com direito digital, você acaba se apaixonando pela tecnologia e tudo aquilo que traz um futuro, que na verdade o futuro é agora, nos encanta. Então essa ferramenta, por isso eu adorei o convite, porque é uma ferramenta sensacional, que eu vou fazer essa demonstração desse case aqui para vocês, né? Então, começando, eu já começo? Eu posso falar? Por favor, fique à vontade. Eu sou professora, eu falo. A questão por que esse primeiro quadro, né, que é a revolução da gestão com o certificado digital. A questão é o seguinte, qual é a grande revolução que uma ferramenta como essa nos traz? Nós estamos falando de um escritório que atende o Brasil inteiro, inclusive com parcerias no exterior. Mas se tratando do Brasil inteiro, a gente tem uma situação de mais de 140 advogados, 150, 200 advogados, eu não sei o tamanho do escritório que vocês atuam ou que vocês possam vir a trabalhar, mas a grande questão é como fazer a gestão dos certificados digitais de 140, 150, 200 certificados digitais, né? Então, nessa questão da tecnologia, o que é muito importante é que quando você investe na tecnologia, você mostra também para o seu cliente que você está um passo à frente, que você busca a segurança, que você busca a novidade e você quer aplicar isso ao seu cliente. Então, da mesma forma que você investe na tecnologia, a tecnologia, isso retorna para o escritório. Então, nisso, é importante nós termos hoje, nós temos a qualificação, volta um pouquinho, Cláudio, só um pouquinho. Nós temos a ISO 9001, nós temos uma equipe grande de advogados, a gente investe em segurança da informação, nós investimos em inteligência artificial. Então, esse investimento, por isso que é investimento, né? As pessoas falam, estou gastando com tecnologia. Não, você investe na tecnologia. Então, vamos aqui falar de um investimento e vou mostrar o resultado. Obrigada. Não só dinheiro, como tempo, aprendizado, tudo, né? Com certeza. Então, no nosso time, nós temos mais de 140 advogados. 140 advogados vezes o número de certificados. Então, você tem 140 certificados. Você imagina que chega um momento que esses certificados começam a expirar, né? E nós temos uma tecnologia que mostra para a gente que o certificado vai expirar. Então, uma coisa é você trabalhar com 140 certificados que podem expirar e que vão expirar. E outra coisa é você fazer a gestão de 5, 6, 7 certificados. Então, a grande questão é quando você tem, ao invés de trabalhar com 140, 150 certificados digitais, você trabalha com 5, 6, 7 certificados digitais. E, Patrícia, se me permitir, além disso, a gente coloca mais uma pitada nesse caldeirão, que todo mundo achou que, né, pós-pandemia, nós teríamos uma facilidade maior para manuseio dos processos, então, dos processos físicos. E aí, a gente tem hoje mais de 130 sistemas operacionais, Brasil afora, né? E, por exemplo, só na Bahia nós temos
6 ou 7 sistemas operacionais, se for processo trabalhista, se for processo civil, se for processo primeiro grau. Às vezes o acesso é por certificado digital, às vezes o acesso é por credencial, usuário e senha. E aí? Né? Quantos de vocês pensam não só na questão de risco, mas no tempo de gestão gasto? E garanto, né, que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui tem, de alguma forma, uma planilha de senhas, de usuários, credenciais que circula pelo escritório. É impossível não ter. Né? E o risco, às vezes, a gente está correndo porque a gente pode criar inúmeras ferramentas de cibersegurança, aí a gente tem os firewalls, tem tudo mais, mas com o certificado digital, a pessoa, às vezes, ou um acesso, uma credencial, a gente tem acesso à vida do escritório, à vida daquela pessoa que está nos passando essas identidades virtuais. Então, hoje, nós operamos essa ferramenta e, ao invés de termos vários certificados digitais, nós temos uma ferramenta que concentra 5, 6 certificados digitais para todo o nosso escritório. Então, isso é um diferencial no gerenciamento imenso. Então, no momento em que eu tenho esses cadastrados, o sistema também me permite dizer o que cada advogado meu vai acessar, em que momento ele vai acessar, inclusive colocando tempo, o horário em que ele pode acessar. Então, se eu digo para o meu advogado, olha, você trabalha até às 17 horas, quando chegar às 17h01, ele já não consegue mais peticionar. Tá? E na hora que o meu advogado acessa o sistema, eu sei que ele acessou o sistema. Eu sei qual certificado digital ele está utilizando e aonde ele está utilizando esse certificado digital. Então, do ponto de vista de segurança, é uma ferramenta quase que gera uma mágica, né? Porque ali você tem um controle total. E aí, digo mais também, há a questão do viés trabalhista também, né? De hora extra, porque o meu advogado pode estar, enfim, em qualquer lugar e falar, olha, eu trabalhei até 10 da noite, olha aqui o horário que eu fiz o peticionamento, eu peticionei às 10 da noite, então eu tenho uma hora extra até às 10 da noite, né? Mas com essa ferramenta, a gente consegue fazer esse controle melhor. No sentido, ele só vai utilizar a ferramenta até às 18 horas, 17 horas, o horário que nós definirmos. Aí você vai perguntar, mas Patrícia, eu tenho um prazo e que o advogado da minha equipe, ele não conseguiu cumprir até às 18 horas, né? Então, ele vai solicitar uma autorização, né? E aí, o coordenador daquela equipe vai autorizar, mas especificamente naquele ponto, vai fazer essa autorização, né? Passa rápido. Posso fazer o gancho passar muito rápido. A gente estava ouvindo agora a case da Disney, eu não sei se vocês escutaram. Porque mais de conseguir isso, você tem que se planejar. Porque você sabendo que tem corte, você tem que ter procedimento, você tem que ter treinamento, você tem que ter, né? Perfeito. Não, perfeito. E ainda só complementando isso, que é muito verdade, muitas vezes a gente vê a tecnologia como um custo, e eu até estava, de novo, falando aqui no podcast que nós estamos gravando, sobre entender a tecnologia como uma solução. Mas mais importante que isso é entender a dor que nós queremos aplacar com cada uma das tecnologias, cada uma das ferramentas que a gente adquire. Por exemplo, a gente está adquirindo, ou se adquire, um controle de gestão de certificados para, daqui a pouco, se adequar a LGPD, compliance e tudo mais. Mas tem inúmeras outras coisas que hoje são processos que tomam conta do tempo dos escritórios, como, por exemplo, gestão de horário, como, por exemplo, questão de controle do uso e da vida útil de um certificado. E essas dores menores, que às vezes a gente nem mapeou, são questões que podem agregar se a gente entender a fundo todas as funcionalidades ou os benefícios que a tecnologia nos traz. Então, eu só faço esse disclaimer porque muitas vezes a gente vai e adquire uma ferramenta ou uma solução pensando em algo específico. Mas se a gente se aprofundar e entender todas as nuances, a gente corre o risco, e muitas vezes esse risco acaba se materializando do ponto de vista de ter outros benefícios para que o escritório, o departamento consiga ser mais enxuto, né, com menos processos morosos e mais competitivo. Uma outra questão que a gente, e aí esse quadro demonstra, né, quando você usa uma ferramenta em que você tem a gestão e o controle dos certificados, você consegue então dizer quem vai acessar o quê e até que determinado momento isso pode acontecer. Então, sem uma ferramenta como essa, a gente não tem esse controle.
Então, qualquer pessoa que tenha acesso aos certificados digitais podem, através desse certificado digital, acessar informações indevidas. E aí é um grande problema, ainda mais na minha área, né, da privacidade e proteção de dados. Há uma séria preocupação com o que se está fazendo com aquele certificado digital. Então, isso não acontece mais. Né? Com o RUM, isso não acontece mais. Solucionou uma questão de segurança bastante importante para a gente. Legal. E só passando algumas questões relacionadas a outras coisas que não são, como disse, a dor primária, a gente vê inúmeros casos, a partir do lançamento dessa ferramenta, de fraudes, de questões de falsificação de documentos, acordos assinados indevidamente com o certificado ou com as credenciais de um antigo sócio, de um antigo líder, de um outro escritório ou de outra empresa, né? Então, a gente vê, inclusive, no controle de honorários, de estruturação, de sucumbenciais, no caso, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Patrícia, sobre esse case também, a questão de honorários, as dificuldades que os escritórios também enfrentam e que podem ser resolvidas com um RUM ou com uma solução qualquer que faça o gerenciamento de credenciais e de certificados digitais. O RUM é muito importante para a gente também nesse controle, porque você imagina um escritório com mais de 140 advogados, né, o controle de movimentação processual fica muito, a gestão disso é muito difícil. Então, de maneira que quando você tem 5, 6 certificados digitais dentro de um sistema como o RUM, a gente consegue identificar, por exemplo, toda a movimentação, porque está concentrada em poucos certificados, né? E o sistema me mostra essa movimentação. Então, imagina a situação de 140 advogados, 140 certificados digitais, em um momento que algum advogado deixa de estar vinculado ao nosso escritório, né, ele pode levantar, por exemplo, um mandado de pagamento. E às vezes um mandado de pagamento que seja de um cliente, ou um mandado de pagamento de um dos nossos queridos honorários sucumbenciais, né? Então, isso também nos traz uma ferramenta que, economicamente, é muito importante, né? Não só do ponto de vista do controle para o meu cliente, né? Mas também do ponto de vista do controle financeiro do escritório. E a gente tem alguns casos emblemáticos de clientes que nos permitem compartilhar essas situações, mas não, claro, o nome, de advogados que saíram do escritório, levando o certificado do antigo chefe ou do antigo líder, como disse, ou sócio, entrou em cada um dos processos e peticionou pedindo reserva de honorários em nome dele. Só que em nome, claro, né, com o certificado do antigo sócio. E essa é apenas uma das coisas que a gente consegue fazer. Se a gente se der conta, hoje, por exemplo, o DUT, o documento de transferência veicular, ele está no GOV-BR. A gente tem dados sensíveis no Bacen Jude, que são acessados pelo certificado digital. Então, assim, o risco, às vezes, a gente não se dá conta de qual é o tamanho do problema e da encrenca. E fora uma questão que transcende um pouco só LGPD e compliance, é a questão penal. Então, eu não vou no cartório e assino em nome da Patrícia sem que ela me passe uma procuração. Agora, quando eu pego o certificado digital e pasme, inclusive uma credencial de outra pessoa e ingresso em determinado sistema, inevitavelmente eu estou cometendo crime de falsidade ideológica. É fato. Porque eu estou passando por uma pessoa e essa pessoa, se deliberadamente me deixa se passar por ela, né, nós dois estamos incorrendo em crime de falsidade ideológica. E olha que fantástico, o RUM avisa imediatamente por e-mail no momento em que qualquer acesso indevido ocorra. Então, olha a segurança que isso me dá. Né? Na hora em que um advogado ou qualquer outra pessoa que tenha a permissão, né, para utilizar um determinado certificado digital, no momento que ele tenta utilizando um caminho, ou acessando a um site, ou qualquer situação no qual ele não está habilitado no sistema para fazer, imediatamente o RUM nos avisa. Então, isso é a segurança que essa ferramenta traz para um escritório de médio e grande porte, do ponto de vista do escritório, é essencial, do ponto de vista de gestão do escritório. Perfeito. E quando a gente fala aqui em ferramentas, né, claro, a gente pode falar em segurança, controle, a redução de custos também, né, gente, porque, de novo, eu vou reiterar aquilo que eu coloquei antes, que eu venho batendo nessa tecla há bastante tempo. Entendam, independentemente do RUM, de qualquer ferramenta, né, quais são as nuances e o alcance do que vocês estão contratando. Né? Porque a gente pode ver o seguinte,
a gente pode ser a vontade primária contratar algum por uma questão de segurança. Mas quanto tempo dentro dos escritórios a gente demora, muitas vezes, para achar o endereço de um sistema, uma credencial que a gente não sabe onde está, né? Um sistema, por exemplo, administrativo que a gente não acessa tanto. Com o Rum e com outras ferramentas, não só, eu digo, do ponto de vista de gestão de controle de acessos e certificados, muitas vezes a gente tem a centralização das coisas em um lugar só. Então, o advogado ele consegue acessar o sistema muito mais rápido, ele não precisa ficar procurando senha, ele consegue, inclusive, a partir da nossa ferramenta, entender quais são as indisponibilidades dos tribunais, inclusive, às vezes, para fazer o peticionamento em função da disponibilidade. Puxa, eu vou perder o prazo porque aquele tribunal está fora do ar. Isso acontece aos montes, qualquer escritório, isso é uma realidade que a gente vê diariamente, principalmente aqueles escritórios que trabalham com processos parados pelo Brasil inteiro. Ou porque tem que fazer o cadastro naquele tribunal. Né? E às vezes o cadastro é uma dor de cabeça. Então, ter essa centralização, buscar o valor dessa questão secundária da ferramenta, né? E são tantas que a gente já falou aqui, também são questões essenciais aí. Né? Ou com 55 segundos, de maneira que, falando da segurança, eu acho que é importante para a gente fazer um encerramento, né? Um escritório de alcance nacional como o nosso, que nós temos processos em quase todos os estados da nossa federação, fazer a concentração em certos certificados fica muito mais fácil, muito mais barato também, não é? Porque, de acordo com o volume, você precisa tirar OABs, né? Você tem que ter OABs complementares, suplementares, enfim, em todos os estados. Então, se você concentra em 5, 6 certificados digitais, essa gestão fica muito facilitada e também não precisa fazer a cada tribunal fazer uma inscrição diferente, né? Como é que é? O login e senha em cada uma de acesso em cada tribunal. Exato. Então, Patrícia, queria te agradecer demais aí por ter dividido com a gente a experiência, saindo um pouquinho do rumo que eu posso dar de sugestão, né, que independentemente do tamanho do escritório, eu sempre digo isso, é muito importante que escritórios pequenos ou médios comecem a se estruturarem para serem mais competitivos. Nós tivemos, assim como o Pelon, nosso parceiro também, Matos Filho, outros escritórios que são referências do ponto de vista de tecnologia, de adoção de novas tendências aí, e é isso que fazem deles escritórios referências. Se não fosse assim, não seriam. Então, quanto mais nós estivermos ligados no que está acontecendo e desde cedo aplicarmos na nossa realidade, né, novas ferramentas, isso vai possibilitar um crescimento muito mais acelerado e estruturado, independentemente, como eu disse, do tamanho do escritório. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Obrigado, pessoal, também. Em nome da Pelon e Associados, muito obrigado.